Olá, muito bom dia. Eu sou a Cris do canal Feito Tarô e Terapias, um canal de tarô e terapias feito para vocês. Vamos de tarô direto ao ponto, aquela leitura que é bem rápida, mas que traz a informação, aquele direcionamento que você precisa no momento em que essa leitura chegar até você, tá? Vou trabalhar com tarô em cantos de lavanda, separei arcanos maiores e menores, vou trabalhar também com o oráculo das intenções e para quem trouxe questões de relacionamento aqui para a mesa, os anjos do romance. Como opções, vou trazer duas opções hoje. Opção número 1, jaspe vermelha. Opção número 2, sodalita, tá? É uma pedra meio amarronzada e uma pedra azul. Façam as escolhas também pela cor, caso chame mais atenção, tá? Vamos lá. Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias, tarô direto ao ponto. Vamos lá. Diga lá, tarô. Agora, pegar duas, tá? De arcano menores, duas cartas para cada opção. Vamos lá. Oráculo das intenções. Oráculo das intenções, vou tirar duas, tá bom? Anjos do romance. Anjos do romance também vou pegar duas, tá? Aí essas mensagens dos oráculos que complementam a leitura do tarô, pegando um número maior de cartas, a gente também abarca um número maior de consulentes, tá? Pode ser que a mensagem, para quem tá aqui, né, as leituras do tarô não ressoem tanto, mas para vocês, pode ser que para alguém a mensagem venha direto do oráculo, tá bom? Então, vou pegar duas de cada uma. Vamos lá. Vou começar com a jaspe vermelha, opção número 1, tá? Tô gravando hoje onde tem um solzinho, tá com um sol forte aqui. Vocês saem com a carta da justiça, 7 de espadas, e laia, e 7 de copas. 7 de copas saiu esses dias, se eu não me engano. O 7 de espadas sai sempre, né? Interessante, interessante. Vamos lá. A justiça é aquela carta que quando sai um arcano maior, ele pode até falar de questões ligadas à justiça dos homens, mas também ela remete a algumas questões ligadas à justiça divina. É uma carta que pede aí um momento bem racional, que vocês analisem uma determinada situação, mas que coloquem o coraçãozinho de lado, analisem de uma forma mais objetiva, né? E que nesse momento não é o momento de pensar no aspecto emocional dessa situação, é o momento de ser bem racional. Mesmo as questões do coração, tá? É importante que vocês analisem friamente, façam aquele listinha de prós e contras de todas as situações, tá? Falei de amor,
Porque saiu uma cartinha aqui de copas e aqui também no oráculo das intenções saiu a carta do amor. Então é importante que tenha aí esse olhar bem racional da situação. O 7 de espadas é uma carta que, para quem está aqui no canal, muito conhecida, é aquela carta que pode falar de alguém tramando nas suas costas, tá? Mas também tem uma energia muito grande de autossabotagem. Nossa, deu uma sumida assim, sabe? Talvez porque o que venha mais forte a mensagem é alguém mesmo tramando alguma coisa nas suas costas, algo que você estão realizando sem que você saiba, algo que talvez você vai descobrir depois, tá? Claro, me veio muito forte essa mensagem, mas também tem uma energia de autossabotagem muito grande, tá? O 7 de copas é aquela carta que fala de uma escolha, porque por que fala de uma escolha? Porque você tem muitas opções. Para relacionamento, é aquela carta dos contatinhos, de quem tem muitas opções, sabe aquela pessoa que coleciona contatinhos e aí fica meio que chega o final de semana, vai ticando, liga para uma, liga para outra, né? E tem muitas opções, fica e se é uma carta que fala de quem fica ali pensando também, elaborando cenários, né? Situações, como se meio que analisasse cada possibilidade. Tem um aspecto muito positivo quando a gente junta a justiça e o 7 de copas? Sim, né? Porque o 7 aqui fala de muitas opções e aqui fala de uma necessidade de você racionalizar todas as situações. Então é muito importante, né? Quando você tem uma decisão para tomar e tem muitas opções, é muito importante que você racionalize. O que é o perigo aqui, né? E que está bem no meio, é justamente essa opção aqui, né? Essa lâmina de autossabotagem, ou de alguém aí meio que tramando atrás pelas costas de vocês. Então fiquem bastante atentos, tá? Eu sugiro me ver aqui de falar os 21 dias de Arcanjo Miguel, que é uma oração que traz bastante proteção também, né? Meio que dá uma fechada aí no teu campo e que traz uma energia de muita proteção, tá? Os anjos do romance falam de matrimônio, tá? Essa situação implica no matrimônio. Os anjos, a outra carta fala da codependência. Essa dependência afetiva afeta a sua vida amorosa. Então vamos lá. Lembra que eu falei que aqui é importante você racionalizar? A gente tem uma carta de um 7 de copas que tem vários opções, né? Às vezes você está em dúvida entre duas, ou às vezes você está aqui tendo que decidir a respeito de um matrimônio, se vai morar junto, se não vai, né? Ou às vezes a pessoa até foi pedida literalmente em casamento, né? É importante levar muito em consideração essa questão da justiça, tá? Porque que pede racionalidade, tá? A codependência não preciso nem falar, né? O quanto um apego demasiado, ele acaba mesmo prejudicando todo tipo de relacionamento, não só relacionamento afetivo. Os anjos, anjos não, o oráculo das intenções fala de amor, fala o seguinte: esta carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é a saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos, tá? E também vocês vêm com a carta da rendição. Há momentos na vida em que não adianta insistir em situações que não progridem. O universo assume o controle e realiza as mudanças necessárias. Não lute, confie, certo? É isso para quem escolheu a opção número 1. Agora a gente vai para a opção número 2, a sodalita. Eu ia falar cornalina, nada a ver, né? Nem a cor é parecida. Sacerdotisa, 10 de espadas, 8 de copas.
Olha, aqui eu sinto que tem uma energia de um término, né? A gente já vai conversar sobre isso. Vamos lá. A sacerdotisa é uma carta que fala de vocês no momento muito intuitivos, analíticos, mas também bastante introspectivos. Então é um momento em que vocês vão ter acesso a muitas informações, a muitos insights, a muitos direcionamentos, tá? Direcionamentos internos. Sabe quando vai fazendo um download, assim, você fala, puxa vida, como eu nunca tinha pensado nisso? Vocês vão estar nessa vibe por esses dias, tá? Lembrando, a sacerdotisa, ela é um arquétipo muito intuitivo, muito sábio. Percebam que ela tá aqui, ó, com o livro aberto. Essa lua representa a intuição, então ela traz dentro dela todas essas características. Mas a principal, talvez, seja a introspecção. Então, é um momento de vocês analisarem as situações, de vocês receberem insights, downloads, de muito aprimoramento, mas não é o momento de ficar abrindo a boca, tá? É o momento de silenciar. Então, descobrir alguma coisa, né? Tive acesso a alguma informação no trabalho, não fica falando, né? Para todo mundo. Descobrir alguma coisa na família, sem fofoca. A sacerdotisa, ela tem essa característica, ela é muito quieta, muito calada, ela observa mais do que fala. E o momento está pedindo isso, tá? Eu posso estar falando com alguém que está passando por um momento de finalização de algo e que está trazendo muita dor, né? Ou que vai receber aqui alguma notícia, vai ficar sabendo de algo que vai deixar você muito machucado, tá? O 10 de espadas, essa carta é uma carta muito forte, né? Essa imagem, não sei se vocês conseguem ver. No tarô mais tradicional, é uma pessoa que ela é apunhalada pelas costas, né? Aqui ele tá de peito aberto, aí com 10 facadas. Ela pode representar a dor do fim, mas o fim da dor, mas ela também pode representar a dor do fim, tá? E eu acredito muito mais nessa segunda opção, porque a gente tem aqui um 8 de copas, e o 8 de copas é aquela carta que fala de alguém que precisa deixar algo para trás, mesmo tendo um sentimento muito forte, tá? Me veio aqui se essa mensagem ressoar muito com vocês, deem uma olhadinha na opção número 1, na jaspe vermelha, porque exatamente nessa posição aqui saiu o 7 de copas e agora saiu o 8. Pode ser que tenha alguma mensagem lá para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, o que eu percebo? Que aqui vocês vão ficar sabendo de alguma coisa que vai trazer aí um sofrimento e que vai exigir de vocês uma saída estratégica, uma saída, né, de um cenário, de uma situação. Posso estar falando de um trabalho, posso estar falando de uma situação de família, posso estar falando de amizade. É alguma coisa é um lugar ou uma situação que vocês têm bastante sentimento, que vocês gostam, que vocês sentem bem, tá? E que vocês vão ter que meio que deixar para trás por conta dessa informação que vocês vão ter acesso, tá? Tem aqui uma energia meio densa, uma energia de... Eu não sinto aqui, gente, por conta desse 8 de copas, né? O 8 de copas é uma carta que fala de alguém que bate em retirada, mesmo, né, aí apaixonado, ou mesmo gostando muito de uma determinada situação. Por isso que eu não analiso que é a dor, o fim da dor, né? Porque é uma carta que... ou talvez, uma coisa que me ocorreu aqui, gente, né? Para que vocês... Vamos lá. Vocês sabem que para que essa situação termine, essa dor que vocês estão passando termine, vocês têm que deixar algo para trás, tá? Então, vocês, para algumas pessoas, né, é realmente a dor do fim, e finalizou, vocês sabem que vocês precisam deixar essa situação para trás. E para algumas pessoas, vocês, para que a dor termine, vocês têm que deixar deixar para trás, né? Alguém, alguma situação ou um lugar,
né? Aí fica, adaptem as situações de vocês. Mas de qualquer maneira, vocês têm que deixar alguma coisa aí pra trás, tá? O oráculo, os anjos do romance. Para algumas pessoas, eles falam de uma forte atração, tá? Atrai o amor romântico. Você atrai o amor romântico quando vive o instante presente com plenitude, né? Pede aí presença, pede uma situação, né? Que você viva o presente, nem passado nem futuro, né? Viva o agora. Para algumas pessoas, e talvez essa mensagem sirva muito, complemente de fato o que o tarot disse, fala assim: deixe que se vá a energia do ex. É chegado a hora de purificar a sua energia. E vocês percebam que essa imagem, né, tô tentando colocar aqui numa posição que não tenha muito reflexo, ela tá mesmo numa posição de sofrimento, né? Então, é realmente o momento de deixar aí algo para trás, tá? O oráculo das intenções vem com uma das cartas, uma das mensagens: flexibilidade. Seja flexível com as situações que não podem ser mudadas de imediato. Libere sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar, tá? Eu que tenho medo desse bicho, né? Quando sai essa imagem eu já fico... Estratégia. O momento pede planejamento e metas. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação. Mas lembre-se, a solução está nos detalhes, tá? É isso. Eu espero que tenha servido para o maior número de pessoas. Vou ficando por aqui. Prometo que volto. Um beijo enorme. Tchau, tchau.